introduced you to what is called the Ultimate Fighting Challenge, to where they're having different fights, different types of disciplines: karate, judo, jiu-jitsu, savate, kickboxing, sumo wrestling. 8 lutadores, 8 títulos diferentes, 100 rounds. A promessa era simples, porém brutal: descobrir qual arte realmente era eficaz sem roteiro. E aí, quando entrou brasileiro de 77 quilos, sem músculo aparente, de kimono branco e ainda sem nocaute no currículo, Royce Gracie parecia que ia ser o primeiro a sair de maca. Mas ele finalizou todos. UFC 1, UFC 2, UFC 4, 3 torneios, 11 lutas, 11 finalizações. Homem menor, mais leve, tecnicamente superior, provando em tempo real que o jiu-jitsu brasileiro era o mais temido que existia. O experimento tinha uma resposta clara, documentada, ao vivo. Nos anos seguintes, o UFC fez tudo o que estava em seu alcance para que você esquecesse disso. Para você entender o que o UFC fez com o jiu-jitsu, você precisa entender quem construiu o UFC. E a resposta está no Rio de Janeiro, décadas antes. A família Gracie reinventou o jiu-jitsu como ele era antes. Mitsui Maeda, um judoca japonês, trouxe as bases da arte para o Brasil no início do século XX. Gastão Gracie, pai de Hélio Gracie, o acolheu. E a família passou gerações testando, refinando, aprimorando e reconstruindo cada técnica do chão. O resultado foi um sistema desenhado com a seguinte premissa: funcionar para alguém menor contra alguém maior. Rorion Gracie, filho de Hélio Gracie, entendeu que esse sistema precisava de uma vitrine. Um evento televisionado transmitido nos Estados Unidos, onde jiu-jitsu seria testado ao vivo contra todos os outros estilos do planeta. Em 1993, junto com o promotor Art Dave, Rorion cofundou o Ultimate Fight Championship, vulgarmente conhecido como UFC. Ou seja, o UFC foi criado por uma família que queria provar um ponto. Novembro de 93, o torneio começa. Jared Gordeal, especialista em savate e karatê, derruba um lutador de sumô de mais de 200 quilos em 20 segundos. A multidão acha que entende que está assistindo. Um detalhe, ela não entende. Por quê? Porque quando Royce Gracie entra no octógono, o roteiro muda completamente. Primeiro adversário, Art Jimmerson. Boxeador profissional, 18 vitórias. Entrando com a luva de boxe na mão. Royce leva ele para o chão e finaliza em 2 minutos. Segundo adversário, Kenshan Rock. Royce leva para o chão, finaliza com mata-leão. Final do torneio, para surpresa de muitos, Royce Gracie campeão. Mas o UFC 1 foi só o começo. No UFC 2 ele enfrentou 4 adversários em uma única noite. Boxeadores, lutadores de karatê, kung fu. Dessas 4 lutas, 4 finalizações. O mundo das artes marciais entrou em colapso vendo aquilo. Décadas de tradição, faixas pretas, academias cheias de alunos pagando caro para aprender técnicas que, na hora da verdade, não funcionava contra um homem de kimono branco e sabia onde colocar os braços. A resposta de mercado foi imediata e inevitável. Academias de boxe começaram a contratar treinadores de jiu-jitsu. Escolas de karatê adicionaram aulas de grappling. Lutadores profissionais que nunca tinham experimentado o chão passaram a treinar defesa de queda como uma condição de sobrevivência. Ou seja, o jiu-jitsu reescreveu o currículo obrigatório para todo atleta de vale tudo. Por um momento, talvez uns 5 anos, o jiu-jitsu foi um centro gravitacional do MMA. Quem não sabia se defender no chão, não sobreviveria. Não sabia o certo posicionamento no chão, era finalizado. A família Gracie tinha construído o UFC como uma certa vitrine para mostrar a eficiência do jiu-jitsu. A vitrine, ela funcionou, atendeu às expectativas. O problema é que a vitrine é para ser vista de fora. E quando o UFC começou a crescer de verdade, bilhões de dólares, contratos de TV, audiência global, alguém percebeu que o que estava na vitrine não necessariamente era exatamente o que o público queria comprar. Janeiro de 2001, o UFC está tecnicamente morto, banido da televisão a cabo americana, proibido em mais de 30 estados, sem patrocinadores, sem distribuição,
Uma organização que tinha provado ao mundo que o jiu-jitsu era a arte mais eficaz. Essa organização estava agonizando por falta de dinheiro. E foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade que dois irmãos de Las Vegas enxergaram uma oportunidade. Lorenzo e Frank Fertitta. Esses donos de cassinos compraram o UFC por 2 milhões de dólares. Uma organização que valia uma fração disso no papel, mas que tinha algo que nenhum cassino do mundo conseguia fabricar. Uma audiência apaixonada em um formato que ninguém tinha feito ainda. Dana White, amigo dos irmãos Fertitta, virou presidente. E a partir desse momento o UFC entra na fase 2. Aqui começa o dilema. Porque os Fertitta compraram de entretenimento que precisava urgentemente de distribuição de massa, contratos de TV e patrocinadores corporativos. Para conseguir tudo isso, o UFC precisava de uma audiência que vai além do que os fãs hardcores assistiam. Ele precisava do espectador casual. Precisava da pessoa que nunca treinou um dia sequer na vida. Aquela pessoa que não sabe a diferença de meia guarda e guarda fechada. Que liga a TV sexta-noite e quer algo que faça ela acelerar o coração ou relaxar em 30 segundos. E aí existia um problema estrutural que ninguém tinha falado até então, mas todo mundo sentiu. O jiu-jitsu é eficiente, brutalmente eficiente. Eficiência e entretenimento pessoal não são a mesma coisa. O nocaute é universal. Qualquer pessoa do planeta, sem nenhum contexto, entende o que aconteceu quando um homem cai inconsciente. 2 minutos de controle de quadril no chão, de um atleta dominando o outro completamente através de um golpe invisível, isso exige vocabulário marcial. Exige que você saiba o que está vendo. E o novo público do UFC não tinha esse vocabulário. Então o UFC começou a fazer ajustes. Pequenos, técnicos, aparentemente razoáveis. Em 2001, as regras unificadas do MMA foram adotadas oficialmente. Rounds de 5 minutos, critérios de pontuação padronizados. Os critérios incluíam 4 categorias: striking efetivo, grappling efetivo, agressividade e controle do octógono. Parece equilibrado, mas na prática, strike efetivo significa que golpes causam dano visível, ou seja, sangue, inchaço, reação do adversário. Já o grappling efetivo é algo subjetivo, é algo difícil de quantificar e depende de um juiz que muitas das vezes não tem um vocabulário técnico. Ou seja, o sistema ele não foi feito para prejudicar os jiu-jitsu, mas funcionou como se tivesse sido. Os rounds cronometrados mudaram. Outra coisa fundamental: no UFC original, antigo, sem rounds e sem tempo, o grappling era uma sentença. Você podia controlar o adversário no chão até encontrar a finalização. A resistência nesse aspecto e a desenvoltura do jiu-jitsu era um fator real. Com rounds de 5 minutos, o lutador poderia sobreviver no chão, esperar o árbitro levantar a luta e começar a luta de novo em pé. O chão deixou de ser uma sentença e acabou sendo um intervalo temporário. E os árbitros? Big Joe McCarthy, um dos árbitros mais respeitados da história do MMA, um dos primeiros, admitiu que existia uma pressão frequente dos fãs por mais dinamismo nas lutas. Não existe uma regra escrita que diga isso, mas existe um incentivo inconsciente que o árbitro sente quando toda vez que a plateia vai, quando a luta vai ao chão. Então, tinha Dana White, entrevistas em coletivas, em redes sociais. Dana White classificou as lutas dominadas por grappling, lutas chatas. O pior adjetivo que o lutador pode ouvir do cara que paga o seu cheque. Quando Demian Maia dominou Tyron Woodley por 25 minutos em 2017, esteve em 24 tentativas de quedas, trolando o adversário por 25 minutos. Dana White disse publicamente que a luta foi horrível e que mudaria o planejamento das lutas por conta disso. Isso é claramente um incentivo psicológico e financeiro disfarçado de opinião pessoal. Quando o dono da organização da empresa entende que o seu estilo de luta é entediante, você não precisa de uma regra escrita para entender o recado. O UFC construiu um ambiente, por vários motivos, que só praticar o jiu-jitsu seria algo irracional.
Alguns lutadores perceberam isso, outros lutadores resistiram. E o que aconteceu com eles é a parte mais reveladora da história. Para entender o que o UFC fez com o jiu-jitsu, não basta olhar apenas para regras. Você precisa olhar para as carreiras dos atletas que dominavam o jiu-jitsu. Ronaldo Souza, conhecido como Jacaré, bicampeão mundial de jiu-jitsu faixa preta, campeão do ADCC, o campeonato de submission wrestling mais prestigiado do planeta, campeão do Strike Force, um dos grapplers mais perigosos que já pisaram no octógono. Entrou no UFC em 2013, venceu suas primeiras lutas, finalizou e nocauteou quase todo mundo que colocavam na frente dele. Top 5 da categoria, candidato óbvio ao cinturão. Title shot não veio. Passou anos dentro do UFC, continuou vencendo, continuou finalizando. Em 2018, nocauteou o ex-campeão Chris Weidman na Madison Square Garden. Porém, a luta pelo título não veio. De acordo com a reportagem da ESPN, Jacaré trabalhou para entrar na disputa pelo cinturão entre 2015 e 2017, mas nunca conseguiu selar o title shot. Saiu no UFC em 2021, 8 anos sem nunca sequer ter disputado o cinturão. Mas Jacaré não é um caso isolado. Demian Maia, faixa preta de jiu-jitsu, considerado por muitos o melhor jiu-jiteiro que o UFC já teve. Em 2017, no UFC 214, Maia enfrentou Tyron Woodley pelo cinturão dos meio-médios. Por 25 minutos, Maia perseguiu Tyron Woodley o octógono inteiro. 24 tentativas de quedas, Woodley fugiu, recuou, evitou o chão a qualquer custo. Demian Maia perdeu por decisão unânime. A luta teve um desfecho de recorde na história do UFC. O menor número de golpes desfechados em uma luta pelo cinturão do meio-médio. A multidão, meu parceiro, vaiou a luta inteira. Pense no que aconteceu ali. O homem que estava tecnicamente dominando o adversário, forçando a se mover de forma reativa durante 25 minutos, perdeu na decisão, porque o sistema de pontuação recompensa agressividade visível e dano, não necessariamente dominância. Fabrício Werdum, em 2015, finalizou Caim Velasquez, um dos grandes campeões da história do UFC, conquistando o cinturão dos pesos pesados. Ele defendeu o título mais uma vez e acabou perdendo depois para Stipe Miocic, e de repente sumiu do mainstream. Não da luta, ele continuou competindo por anos, mas daquele tipo de visibilidade que torna um lutador estrela ainda. Werdum finalizou o campeão, finalizou grandes estrelas e mesmo assim não é colocado como um grande nome do UFC. E então tem Charles Oliveira. Charles passou os primeiros 10 anos da sua carreira sendo tratado como lutador de segunda linha. Talentoso? Sim. Perigoso no chão? Com certeza. Mas sem um tipo de apelo que gera comoção, manchete e pay-per-view de destaque. Por anos, Charles conseguiu e conquistou o maior recorde de finalização da história do UFC e continuava sendo escalado para lutas de meio de card. Então, algo mudou. Charles ficou mais perigoso em pé também, nocauteador. Adicionou o poder de nocaute, passou a aceitar a trocação, passou a quase perder e virar o jogo de forma dramática. A habilidade no chão era a mesma, o que mudou foi o aprimoramento na trocação e a estratégia de trocação. Enquanto isso, no outro lado do mundo existia algo paralelo. Pride FC, organização japonesa que dominou o mundo do MMA nos anos 2000. Ela operava com uma lógica completamente diferente. Rounds de 10 e 5 minutos. Estrutura que favorecia quem tinha resistência e paciência. Chutes com o adversário no chão eram permitidos, joelhadas no chão eram permitidas. Grapplers eram celebrados. Fedor Emelianenko, por exemplo, que combinava strike e grappling, era tratado como uma divindade. No Pride, dominar a posição por muitos minutos e finalizar era tido como arte. Era o que o público queria ver. Então, o que tudo isso significa? Significa que o UFC criou, ao longo de décadas, um ecossistema onde o jiu-jitsu puro é tecnicamente permitido, mas economicamente desvantajoso. Você pode finalizar, você pode dominar, você pode ser o melhor grappler da sua geração e ainda dificilmente virará estrela. Mas aqui surge uma pergunta para você refletir. Se o sistema realmente pune o jiu-jitsu de forma tão sistemática, por que o jiu-jitsu para o MMA existe ainda no alto nível? Por que volta ou outra aparecem finalizadores perigosos? Resposta curta, porque o jiu-jitsu é indeficiente. Porém, tem outra resposta.
2 milhões de dólares. Foi o que os Fertitas pagaram pro UFC em 2001. 15 anos depois, venderam a organização por 4 bilhões de dólares. O UFC é avaliado por mais de 12 bilhões de dólares. E esse número importa, porque vai responder a sua pergunta. Por que o jiu-jitsu ainda existe no alto nível se o sistema desfavorece? A resposta é, porque o UFC não precisa eliminar o jiu-jitsu, ele precisa controlá-lo. Pensa assim, o jiu-jitsu é o que dá credibilidade ao UFC como o esporte real. É a âncora técnica que separa o MMA de um show de wrestling tipo WWE. Sem o chão, sem as regras e finalizações, tem aquela ameaça constante de que a luta pode acabar em qualquer segundo com a finalização, o UFC vira uma espécie de kickboxing. Olhe agora para as maiores estrelas da era moderna do UFC. Conor McGregor, trocador, lutador mais lucrativo da história da organização, construído em cima de nocautes precisos, trash talking afiado e uma narrativa de vilão irlandês que o mundo inteiro comprou. Israel Adesanya, trocador, dançarino, tem personalidade, dos rostos mais promovido ao longo dos anos. Jon Jones é um caso mais complexo. Ele combina o wrestling com striking, considerado por muito um dos maiores de todos os tempos. Mas note, o que faz Jon Jones ser viral são aquelas cotoveladas, aqueles pisões de joelho, aqueles golpes traumáticos e as polêmicas fora do octógono. Tem um outro outlier, né, que é Khabib Nurmagomedov. É um grappler, que é o único grappler assim que virou realmente uma estrela moderna no UFC. E por que Khabib conseguiu que Jacare, Maia e Verdun não conseguiram? Porque Khabib vendia narrativa. Daguestão, Islã, homem das montanhas invicto, uma identidade visual tão forte que o luta dele virou um detalhe. A lição cruel e clara. No UFC moderno, a narrativa que cria estrelas. E o UFC, tecnicamente falando, nunca teve uma narrativa fácil de vender. Então, o UFC se botou contra jiu-jitsu? Depende do que você chama de traição. Se traição é um decreto, uma proibição de algo, não, o jiu-jitsu é permitido, então não foi uma traição. Mas se traição é construir um ecossistema onde o estilo que fundou a organização gradualmente deixa de ser o caminho mais recompensado para se tornar campeão, estrela ou milionário, então pode ser sim considerado uma certa traição. Mas e aí, você concorda com minha opinião? Deixe sua opinião nos comentários.